Falar de missões é falar de paixão, porque não tem como fazer missões sem paixão. Falar de missões é falar do comando de Jesus. A última coisa que ele falou antes de ascender aos céus, ou seja, ascendendo aos céus, ele deixou o ide para a gente. Mas a igreja moderna fala muito pouco de missões. Tem igrejas que têm o chamado para missões, mas vamos falar um pouquinho mais, vamos especificar sobre como aconteceu comigo. Geralmente, as pessoas que têm um chamado para missões é algo muito forte, muito latente no coração, e comigo aconteceu aos 13 anos, quando Deus falou muito intensamente comigo em Jeremias capítulo 1, e eu queria ler para você, onde está escrito Jeremias 1:10. Hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derribar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. E eu entendi com esse texto, não só que eu tinha um chamado, mas porque era algo incontrolável, a paixão por tudo que envolvia missões, e eu me converti numa igreja que tinha também esse chamado, e então quando eu entendi que missões é guerra, porque quando você viu aqui que é para arruinar, derrubar, para então só plantar e edificar. E o chamado, logo eu fui, quando eu comecei a sentir, eu entendi que eu precisava me preparar. Não adiantava só ter o chamado, era necessário um preparo. Davi, ele teve um chamado, mas ele teve um tempo de preparo. José teve um chamado, mas ele teve um tempo de preparo. Então eu precisava me preparar. Primeiro eu precisava amadurecer, mas eu precisava também de ferramentas. E a primeira ferramenta para quem tem chamado de missões urbanas é um tipo de preparo, mas o meu chamado, que era para nações, eu sabia que eu tinha que me preparar aprendendo línguas. Então eu comecei a me dedicar a aprender línguas, primeiro o inglês, depois o francês, depois o italiano, e eu me preparei com afinco. Eu sabia que eu tinha que me preparar na palavra, então eu comecei a estudar a palavra e eu comecei a observar missões e eu me aproximei delas. Por exemplo, eu comecei a ler sobre portas abertas e, não satisfeita com só ler, eu me cheguei perto de portas abertas e cheguei a trabalhar como muito jovem, mas muito mesmo, mas eu já trabalhava com tradução dentro de portas abertas. E depois, como o pastor Jonathan, que é o líder da Missão Antioquia, ele era amigo do meu pastor, então eu comecei também a me aproximar da Missão Antioquia e também comecei a trabalhar dentro da Missão Antioquia. E eu ficava muito atenta aos missionários, às histórias do trabalho de campo. E é bom você saber, você que tem chamado de missões, que tem os missionários que precisam de um preparo especial. Por exemplo, na Missão Antioquia, eles, além de estudarem na Missão Antioquia, no Vale da Bênção, depois eles são direcionados para a Inglaterra, onde eles vão aperfeiçoar aquilo que eles já estudaram, e dali eles são mandados para o campo missionário. Então, quando você tem um chamado missionário, você tem que saber que você está entrando numa guerra. E você está entrando no terreno, literalmente no terreno do inimigo, principalmente dependendo do país que você for, ainda pior. Todo mundo quer ser missionário num país fácil, mas essa não é a realidade. Então, dali da Inglaterra, eles são enviados para missões na África, em países perseguidos. Então, o meu contato foi, como eu disse, Missão Antioquia, Portas Abertas, depois com a Rádio Transmundial e, por último, e bem mais recente, com a Missão Mais, que eu me apaixonei pelo trabalho também da Missão Mais. A diferença entre um pastor com chamado de missões e um missionário de campo é que, por exemplo, eu sou uma pastora com chamado de missões. Eu amo ir em campo, mas eu não fico em campo o tempo todo. Eu tenho a igreja local. Então eu fui para a Índia e ali eu fiz um trabalho junto com os pastores, porque eu fui para o norte da Índia, e ali no norte da Índia eram os pastores. Nós fomos para falar
para os pastores que sofrem perseguição. A Índia, no ranking de 2018, é o segundo país com maior perseguição. O alvo do governo indiano é chegar a 2030 com 100% da população sendo hindu. Então, na Índia, você tem 1% de cristãos. Eu não estou falando da parte mais desenvolvida, onde você não vê essa perseguição, mas aonde eu fui para Varanasi, aonde tem muita perseguição. E ali os pastores muito cansados, nós não tínhamos um local fixo para nos reunirmos, no meu telefone não podia ter localização, enfim. Eu tenho experiências de campo missionário, mas eu não fico o tempo todo no campo missionário. Eu vou, eu sirvo, tenho paixão por isso. Então, acabei de voltar da Jordânia, onde foi um trabalho missionário, porém eu não fico como os pastores e missionários que lá estão em campo. Eu visitei, eu fiz aquilo que eu podia, o tempo em que lá eu estive. Então eu sou uma pastora com chamado missionário, porém, e faço visitações missionárias. A nossa igreja no Japão cumpre esse chamado missionário da unidade em Cristo, e nós estamos no Japão já há 6 anos e participamos. E ter uma igreja missionária, ter uma igreja fora, é você ter que sustentar os pastores que estão em campo, como os nossos pastores que lá estão. E por ocasião do tsunami, a experiência era que muita gente, muito brasileiro, deixou o Japão, e nós fomos na contramão, porque todo mundo estava saindo do Japão, e nós, Jonas e eu, nós saímos do Brasil indo no pior momento de altíssima contaminação. Nós fomos para o Japão para sustentar a igreja ali, para os pastores que ali estavam e que não iam deixar a igreja. Então o trabalho missionário, você realmente lidar com dificuldade cultural, de língua. Por exemplo, a nossa igreja no Japão, o desafio que nós lançamos para eles, os brasileiros que ali estão, era não focar só na comunidade brasileira, mas era alcançar essa nação tão amada por Deus. Mas para isso eles precisavam aprender o japonês, o que não é fácil. Então, né, esse envolve guerra espiritual. Quando você está ali no Japão, você sente o peso da opressão, você luta face a face com o inimigo. Então, eu queria deixar isso bem claro, o que é ser um pastor missionário e o que é um missionário e um pastor de campo, como são aqueles que permanecem ali. Ter um chamado missionário é lidar com dificuldades. Nós temos hoje, no século XXI, grande perseguição. Ali no Oriente Médio, a perseguição ela é real. No Iraque, na Síria, enfim, em vários países do Oriente Médio, com profunda perseguição religiosa mesmo. E ali nós temos heróis da fé, que estão ali junto, que estão não só pregando o evangelho, mas sustentando os cristãos que estão ali naquele pedacinho que, se você parar para pensar, os países hoje que têm maior resistência ao evangelho, que é a janela 10x40, foi onde a igreja primitiva, ela conquistou e implantou o reino dos céus, na África, na Ásia. E agora nós vemos uma reversão, uma perseguição, o trono de Satanás estabelecido, e a igreja do século XXI tem que se levantar para virar o jogo, porque o reino de Deus tem que ser implantado nesses lugares mais difíceis da terra. Eu convido você a entrar no site de Portas Abertas e ver o ranking dos países com pior perseguição. Você orar por esses países, pelos missionários que lá estão, pelos pastores que lá estão, porque a mídia pouco fala, mas a perseguição é real. E nós temos em Angola uma igreja. Então, falando de missões, é lidar com problemas super recentes. O problema que aconteceu agora em Angola é uma lei que está sendo colocada em vigor, fechando igrejas que não tenham um número de 100 mil membros.
e isso é praticamente impossível. Claro que igrejas históricas permaneceram, mas igrejas como a nossa e outras, pelo menos mais de 1000 igrejas, foram fechadas. Mas um movimento está acontecendo em Angola e os pastores vão fazer uma passeata, o país vai parar, declarando assim, o direito deles, a liberdade deles religiosa. Então, nós, diante dessa dificuldade, isso é guerra espiritual. Então, mexer com missões é saber que você precisa estar preparado na palavra, preparado com ferramentas. Uma das ferramentas que não pode faltar é o amor, além das línguas, se for o chamado para fora do país, e a ferramenta do evangelismo é você realmente ter paixão por vidas, ter a rede nas mãos, e você está preparado para uma guerra face a face com o inimigo. E eu quero convidar você, hoje nós falamos de uma forma descontraída, abordamos muitos assuntos, você pode ter a sua curiosidade, você pode ter a sua dúvida, deixa aí no nosso canal a sua pergunta, podemos fazer uma live, ou responder, ou fazer um outro falando sobre missões, respondendo a todas as perguntas. Participe!